galera, beleza? Como é que vocês estão, meus amigos? Hoje é um daqueles dias onde fazemos uma viagem ao passado para tentar compreender melhor o presente e, quem sabe, nos prepararmos melhor para o futuro. Sim, temos um dossiê histórico e pela imagem ali, creio que tá bem óbvio de algumas das pessoas que iremos falar. Amigo de vocês aí, Klaus, Boca de Mosquito, e um de seus braços direitos, Sr. Harari. Tava aqui eu, né, hoje, acompanhando as notícias, Brasil, olhando... Nossa, bicho, mais do mesmo, sabe? Eleição, tudo mais, umas chatices de rede social. Falei, pô, será que vou ter que comentar sobre isso de novo? Porque tem algumas coisas que realmente são relevantes. E eu já tava com 70% do vídeo basicamente engatilhado. E é isso que eu vejo uma nota da Folha de São Paulo. Eu falei, uai, é mesmo? Vi só a manchete e já chamou a atenção. Na hora que eu parei pra ler, eu falei, ih, rapaz, eu já ouvi isso daqui, essa tese não é nova. E aí eu fui atrás, relembrar algumas coisinhas que já comentamos em outros dossiês históricos, trazer algumas informações novas e conectar algumas pontas que não estavam soltas, mas vão ficar ainda mais amarradas. Mas eu quero começar o vídeo comentando sobre direita e esquerda no Brasil, falando principalmente da esquerda. Rolou uma live aí importante, onde eles trouxeram diversos representantes de alas diferentes da esquerda para debater sobre o momento atual, 2026. E eu acho que vai nos conectar com o dossiê para valer no vídeo de hoje, né? Senão não tava no iníciozão. Eu acho que tem alguma conexão. A Haddad também concedeu entrevista para Mônica Bergamo. Tem umas coisinhas para mostrar sobre Bolsonaro. Enfim, vamos que vamos, que tem muita coisa pra gente comentar hoje. E vejam só. Veja essa imagem, né? Bolsonaro em Santarém. Onde o cara vai, ele arrasta multidões. E eu acho que várias dessas pessoas que estão lá acompanhando o Bolsonaro, talvez elas se classifiquem de direita, mas eu acho que você com certeza vai encontrar muita gente que segue Bolsonaro porque gosta de Bolsonaro, não gosta do petismo, sabe? Vê assim, pô, esse cara apresenta uma solução pro Brasil. Vou seguir esse cara. E onde ele vai, ele arrasta. É aplaudido em voo para João Pessoa. Fiquei até surpreso, né? Poder 360 noticiou isso. Parabéns, Poder 360, fico feliz. Aí Bolsonaro chegou lá em João Pessoa. Onde vai, tem gente. João Pessoa, capital da Paraíba, Nordeste. Em tese, reduto petista. Aí, olha que curioso. Aqui é mais uma imagem. Mais uma carreata / motociata. Bolsonaro tá em cima do carro ali com Queiroga. Aí a Vanessa Navarro comenta, né? Tudo normal com Bolsonaro e João Pessoa. Prefeito é Marcelo Queiroga 22. E a Tsuki comenta algo que, inclusive, quem acompanhou os últimos vídeos vai conseguir conectar algumas alas da nossa grande direita brasileira, aquela que não se dobra por nada. Falou que Bolsonaro não deixa que novas lideranças surjam. A Etsuki comenta, né? Queiroga foi um cara que chegou no governo e eu particularmente não dei nada. Na verdade, achei que o cara ia atrapalhar Bolsonaro, pois me baseei pelo seu meio profissional. Foi ministro da Saúde, né? Na época do Fique em Casa. Ele apenas não atrapalhou, como do seu jeito tentou defender a tese mais polêmica do Bolsonaro durante o período. Tornou-se um bolsonarista e acabou por seguir Bolsonaro mesmo após o fim do governo. E agora ele está aí. Uma nova liderança local lançada por Bolsonaro e na sua primeira tentativa está disputando o segundo turno em João Pessoa. E não sei se vai dar para ele, mas a sementinha foi plantada. E eu espero aí que o Queiroga, independente do resultado, se mantenha firme, trabalhando, manter esse movimento coeso para seguir avançando, que 2026 já está aí. É 2 anos. 2 anos. Na ida de Bolsonaro lá para João Pessoa, até essa é uma notícia, nem coloquei aqui. Era para ter colocado, mas eu mostro só para não ficar... Né, fala, mas não prova. Mas o Tássio Lohan, que agora está trabalhando no Metrópolis, voltou para o Metrópolis. Ele conta que a polícia achou esse cidadão que ameaça Bolsonaro, falando, né? Na hora que ele vem aqui, João Pessoa, ele vai tomar, né? Já está sendo organizado. Aí Bolsonaro escreve, né? Fato comum comigo. Ameaças, intimidações, mas sou de direita. Logo tudo bem,
Ninguém vai comentar sobre isso, a empresa não vai comentar. Esse é o mundo que nós vivemos, né? Um mundo bastante injusto. Enfim. Aí, a autocrítica chegou na Globo. Como o porta-voz do petismo no Brasil, a Globo resolve discutir entre os gloriosos jornalistas por que a direita está tá desenvolvendo, está crescendo, está chegando em algum lugar e a esquerda vem patinando. Só escuta. Sabe por que a opinião pública não está prestando mais atenção na direita do que na esquerda, como a Flávia diagnosticou, e eu acho que é um diagnóstico correto? Uhum. Perspectiva de poder nesse país está com a direita. Por isso que eu falei de perspectiva. Então, por isso que se olha mais para a direita. Quem são os nomes? E tem essa questão, não. Quem são os nomes pós-Bolsonaro? Enquanto você fazer uma discussão pós-Lula, você indica que ele tem que pendurar as chuteiras. Mas a perspectiva de poder, como nos anos Lula, você não olhava líderes de direita, porque a perspectiva de poder estava com o PT. Era Lula e ele foi... Aí todo mundo caiu, José Dirceu caiu, Palocci caiu, todo mundo que era... que tem isso do PT também. Presidenciário, a esquerda, né? O PT mesmo não tem grandes sucessores, foi todo mundo, um a um, foi caindo, Mensalão e Petrolão. Me lembra aí, José Dirceu. Você falou. Palocci, já lembrei. Então... O Tarso que depois... Oi? O Tarso um tempo, né? Tarso Genro. Pois é, Tarso Genro. Mas aí, quando o Lula decide a sua sucessora, eu já falei isso aqui várias vezes, ele escolhe Dilma com a perspectiva de que em 2014, como se ela estivesse esquentando o banco. Mas não existe isso, né? Você vê a tristeza, né? Se você vê, quer dizer, vocês não viram um vídeo, né? A cara de Guedes e da Andréa Sadi tristes, assim, constatar. A esquerda, ela tá com alguns problemas. Alguns. Primeiro, realmente a perspectiva de poder. O que é que eles estão comentando? Quando você olha o mundo, quem vem numa crescente é a direita. Não tem pra onde correr. O que se chama de direita, sei lá, tá na crescente. A tendência é continuar. Além desse problema, você tem a crise interna da esquerda pela falta de um plano, a falta de uma perspectiva para entregar, e isso inclusive foi alvo de uma autocrítica do Haddad e de outros setores, que a gente vai falar disso já já. Além disso, você também tem um problema, como apontou Otávio Guedes, não tem sucessor. Gente, a esquerda no Brasil não tem sucessor. Tem o Lula, e depois? Não tem. Não tem. Não tem. Bolsonaro aí, pessoal, vamos pegar o exemplo de Bolsonaro, que é um exemplo atual. A gente está vivendo isso. Tá óbvio. Podem falar que sim, podem falar que não. É óbvio. Quem duvida vai ver, vai ficar claro isso nos próximos tempos. Existem setores da direita que não querem Bolsonaro. Não adianta querer ficar falando de união da direita, união da direita, união da direita, união da direita. Não vai ter. Não vai ter. Já aconteceu o cisma. Agora só vai ter um aprofundamento. Grupos vão marchar para um lado, grupos vão marchar para o outro. Mas até as eleições de 2024, Bolsonaro ainda conseguiu algo que era extremamente difícil. Todos esses grupos que agora, para muitas pessoas, está ficando claro os posicionamentos, e não é apenas um grupo. Por todos esses anos, diversos setores da direita conseguiram ficar debaixo do guarda-chuva de Bolsonaro. O próprio governo Bolsonaro, quando ele assume, no início eu acho que muita gente assim, ali, o governo Bolsonaro, ele ainda tá naquela rebarba do despertar. Por mais que a direita comece a ganhar corpo ali no pós-2013, a gente também vai falar sobre isso, a grande parte das pessoas mesmo é ali de 2018 em diante. Então era um negócio muito novo, tinha aquele sentimento de nova era, ainda não estava claro, muita gente tinha aquela visão romântica, vamos pegar do próprio Moro, né? Nossa, era o cara prendeu o Lula, e depois se decepcionou. Então você começa ali com o governo, que até mesmo dentro da ideológica, você tinha mais de uma bolha. Então você tinha a ideológica, você tinha os liberais, você tinha os lavajatistas, você tinha pessoas que já eram da máquina, você tinha os militares, você tinha os recém-convertidos, pessoas que até então meio que estavam ali mais à direita, mais meio que no centrão, mas foram depois políticos que foram ficando mais à direita ao longo do mandato, sabe? Mas não era aquela direita com a base ideológica carregada,
sabe? Pessoas que estão aí, que hoje realmente estão na direita, que você observa, até de outros partidos. Pegar, pra dar um exemplo, pra não ficar só assim num coisa. Sei lá, Osmar Terra. Osmar Terra foi ministro de Bolsonaro. Você pra ver, é um cara que tá bem mais à direita. Mas não acho que Osmar Terra foi eleito ou era já visto lá atrás como, nossa, Osmar Terra é um grande representante da direita, conservador, olha o que ele está falando. Não, não era, foi uma surpresa, foi aparecendo, você vê, pô, realmente esse cara aqui tá mais à direita, você vê nos posicionamentos, né, o cara vai... Até o Brasil foi acordando ao longo desse período. Então você teve diversos blocos diferentes e Bolsonaro conseguiu manter essa turma minimamente coesa por muito tempo. E com o conhecimento que eu, pelo menos, posso falar que eu tenho hoje, olhando para trás, não só do governo Bolsonaro, mas da história do outro lado, eu falo, cara, realmente, poucos líderes no Brasil conseguiram isso. O Lula conseguiu. Porque o PT é a junção de pelo menos 9 grupos de esquerda diferentes. Que conforme os anos foram passando, esses rachas também foram acontecendo. Saiu o PCO, saiu o próprio PSOL de dentro, depois o próprio PSOL brigou de novo, aí depois vem a rede. Então assim, vai descolando diversos grupinhos dentro da esquerda e formando, né, novas coisas. Lá atrás eles ainda conseguiam manter tudo debaixo do Lula. E normalmente isso até marca, né, uma nova era na própria esquerda e uma nova era na direita, que agora ela começou. Eu acho que vai ficar cada vez mais claro os diferentes posicionamentos. E a tendência, se a gente observar a esquerda, é que quem que vai ter mais sucesso no final dessa empreitada? Os grupos mais organizados. Não serão os grupos com mais votos, mas os mais organizados. Porque o voto importante é. Ter uma bancada grande é importante? É. Mas não é porque você tem uma bancada grande que você vai conseguir ocupar os grandes espaços. Então você precisa também saber utilizar a sua caneta. Você tem que saber fazer a sua vontade tomar forma. E isso realmente é uma arte. A gente vai observar aí nos próximos anos. 2025, a direita vai começar a ser vitrine. Vai ter uma leva de vereadores agora, leva de prefeitos. Agora tá com o poder na mão. E aí, como é que vai ser utilizado? Então, essa coisa vai começar a se intensificar. O poder, às vezes, pode balançar com alguns, já começa a olhar, você é deputado estadual, você é deputado federal, pode querer começar a furar algumas filas. A direita tem disso, né? Não tem a hierarquiazinha, não. Olha só, aquele cara chegou primeiro. A prioridade de se lançar para determinado cargo, seja deputado estadual, federal, governador, senador, presidente, cara, tem uma fila. Óbvio, uma fila se você segue ali debaixo da ombreira de Bolsonaro. Se você não tá mais com Bolsonaro, aí, irmão, você não tem que prestar nenhum tipo de conta. Você segue pelo seu caminho. E tem muita gente interessada nesse caminho. Então a gente está no momento que a esquerda está em discussão interna e a direita começa, finalmente, a sua divisão. Você vê outro problema do Lula, né? Claramente, não é o mesmo. Tá empatado, né? Aprovação e desaprovação. Tá empatado. É difícil. Mesmo com a máquina de propaganda na mão, não tá fácil. E aqui tem muita gente boca aberta no Brasil, viu? Mas tá aí. Tá aí. Com a máquina de propaganda, todo mundo jogando a favor. O governo não tá bem. Não tá bem. Todo mundo sabe disso. Aí, diante das eleições, do fracasso da esquerda, personalidades, lideranças, influenciadores se uniram, falaram, cara, a gente precisa discutir o nosso futuro. E rolou uma live relativamente importante. Foi organizada pelo ICL, que é lá do Moreirinha, né? O banqueiro Moreirinha, Eduardo Moreira. Tava Eduardo Moreira, tava o Jones Manuel, que o Jones Manuel é revolucionário. Ele segue a linha revolucionária, ele não acredita na linha reformista. O Eduardo Moreira ainda fala que é linha reformista, acho que através da política vai resolver alguma coisa. Aí tava Márcia Tiburi, Lindeberg Farias, o Gessé, que era o identitário, e eu acho que continua sendo, mas finge que não apoia mais o identitarismo. Aí tava o Chico Sá como um dos apresentadores dessa live. Tinha mais umas 2, 3 pessoas que também participaram, enfim. De pessoas de ala diferente da esquerda. Cara, vamos ter que debater para que lado a gente vai. Tentar entender por que estamos perdendo, inclusive, o voto da população. Perdendo o apelo entre a classe média, a classe mais pobre. A Etsuki assistiu essa live. Ela fez uma pequena thread para falar sobre uma fala em específico da Márcia Tiburi, que eu acho que é interessante.
ela fala o seguinte: vocês precisam ler para entender o vídeo final da thread. Estou assistindo um debate da esquerda, que discute como eles retomarão o espaço que a direita e a extrema-direita tiraram deles. Essa live está pública e a Tiburi soltou uma das estratégias que ela considera válida. Olhem como funciona a cultura do diálogo que ela defende para atrair pessoas. Tiburi para os debatedores. Acho importante um projeto como esse, que casa educação com mídia. Esse é um casamento que tem que acontecer porque nós da esquerda, então, ela abre aspas e continua. Vamos lá. Desenvolvimento da narrativa para o povo. O que a gente quer não é capturar corações e mentes. O que a gente quer é dar para as pessoas a chance delas encontrarem um centro, delas debaterem, delas refletirem. A gente quer abrir as cabeças, abrir as consciências, né? É despertar aquele desejo interno. Diferente da galera do autoritarismo, do liberalismo, dessas igrejas de mercado do capitalismo que quer justamente capturar a cabeça das pessoas. Tiburi para os debatedores. Aliás, dá pra gente dizer que no capitalismo todo mundo é gado. Essa primeira atenção que ela tá colocando é o seguinte, cara, a gente quer só estimular a pessoa, mas deixar a pessoa meio que confortável, sabe? Aqui tá o espaço. Se encontre, né? Você é bem-vindo, mas a gente não quer impor muita coisa. Porque ela tá querendo falar que em outros locais é imposição, quer entrar na cabeça da pessoa, não quer respeitar o tempo dela. Continuação da narrativa para o povo. O termo gado é um termo feio. Nós não usamos por respeito às pessoas. Mas tá todo mundo por aí falando, né? O gado bolsonarista. Gente, pro capitalismo todo mundo é gado. Quem resiste é que não se torna gado. Tiburi para os debatedores. Então, eu proponho, sempre que a gente discuta e ocupe o espaço da educação, que a gente ocupe o espaço da cultura, que a gente libere as pessoas dos fundamentalismos religiosos e mesmo os fundamentalismos partidários, que a gente parte para a cultura do diálogo, que a gente insista nessa cultura do diálogo. Esquece a amarração. Não, esquece a questão da... Não, vamos aqui falar. Sem barreira. Não, tá de boa que você não é petista. Vamos esquecer isso. De boa que você não é pissolista. Vamos conversar. Você não precisa, sabe, seguir cegamente um partido. A Etsuki fala, perceberam como funciona? Os passos que ela seguiu apenas nessa narrativa. Primeiro, descolamento do discurso, que hoje boa parte da população já sabe como foi manipulado pela esquerda durante décadas, né? Que é o capturamento de corações. Cara, vamos sair dessa história de querer, né, capturar e entrar na mente da pessoa. Vamos pela beirada. De uma maneira mais leve, mais sutil. Bondade em oferecer a chance para o destravamento da consciência. Não tô querendo impor, vem no seu tempo. A inversão dos valores. Acuse do que você é. Mas que é basicamente o que ele sempre faz, né? Querer falar que a direita, que é um grande mal, vender a narrativa deles. Quarto, empatia. O termo gado é um termo feio. Nós não usamos por respeito às pessoas. Obtido sucesso até aqui, a conquista do último passo é praticamente certa e teremos mais um novo militante da esquerda, pois ela irá mexer com o brio, o orgulho do ser humano. Para o capitalismo todo mundo é gado. Quem resiste é que não se torna gado. Aí, escute o relato da Márcia Tiburi. E aqui a gente só vai melhorar a nossa comunicação quando a gente tiver um conceito também mais preciso do que é a esquerda. E acho que nós podemos usar essa ideia de uma esquerda expandida. Hoje, por exemplo, eu fui procurada por uma pessoa, uma jovem mulher de 40 anos, muito bem intencionada, que veio me dizendo, eu queria fazer alguma coisa, mas eu detesto o comunismo, e é uma pessoa estudada. Eu detesto o comunismo, eu gostaria de fazer alguma coisa, eu fui procurar um coletivo, lá nesse coletivo eu achei tudo muito antipático, é tudo muito militarizado, é tudo muito cheio de regras e cheio de complexidades assim que ela não alcançava. E aí ela disse, e aí eu me senti estrangeira nesse lugar. Então isso era uma pessoa de uma classe média para alta, bem intencionada, querendo entrar. Por que eu tô falando isso também? Porque eu acho que a questão dos pobres está dada, mas tem todo um outro território, você que entende classes sociais sabe como esse negócio funciona, e a gente tem pessoas que gostariam de fazer parte, não podem fazer parte, porque elas não se reconhecem nesse lugar, não se identificam, a nossa pauta está mal colocada
Infelizmente, acho que esse é um problema. E a esquerda parece antipática. Então, um caminho seria a gente ficar um pouco mais pop. E eu acho que o pop não significa a gente fazer jogo e contemporizar e fazer a performance, como a Manu estava dizendo antes, da direita. Não significa a gente entrar na indústria cultural. Significa a gente trazer as pessoas generosamente para o papo inteligente e para a conversa da verdade. Você falou agora da coragem da verdade. Acho que essa é a grande política. E eu acredito nisso, defendo isso. Então, essa nossa esquerda também, que faz joguinho demais, ela vai muito mal e ela comunica uma coisa muito errada, né? Ela comunica um afeto errado e isso também é uma coisa boa da gente discutir, porque comunicação é afetividade. A Yatsuki termina falando o seguinte: detalhe, enquanto parte da direita não entende o motivo da gente de direita ver e ouvir gente da esquerda, a esquerda faz isso com frequência para entender como o outro lado pensa e se move e como contrapor. Quer um exemplo? Silas Malafaia foi ao laboratório da Márcia Tiburi, ela escutava e via tudo dele para saber como se contrapor. O que ele pensa para eu poder rebater o que ele pensa? Gente, pensa que você entra na discussão. Você tá na discussão. Aí o cara te pergunta assim, mas por que tu não gosta de fulano? Se você não conhece fulano, você vai falar o quê? Você pode falar que você gosta do seu lado, mas se você não conhece fulano, como é que você vai desmontar a tese do fulano? Então você tem que pelo menos conhecer. Para na hora de você fazer uma crítica, você fazer uma crítica com fundamento. A gente não reclama disso. E é o que normalmente faz a esquerda perder espaço. Quando a turma vai lá e fala, olha lá, os fascistas. Todo mundo que não vota no Lula é fascista. Você pega isso, mas pro cara fala, cara, tu é fascista, que tu não votou no Lula. Aí o cara começa a ficar com raiva, falar, realmente, é o PT ou nós contra eles. Isso dá errado. Então, assim, quando você faz uma... Não é a crítica ácida, não é o pé na porta, na maior parte do tempo, que vai converter uma pessoa de um lado pro outro. É uma, sabe, identificação dela. Ou com um lado, ou ela vai tomar repulsa do outro, sabe? Tanto que, qual é o sentimento que dá a cara da direita brasileira? É o sentimento antipetista. É uma repulsa absurda do PT. Isso, por muito tempo, conseguiu ser uma massa que conectou muitos grupos diferentes. Hoje, só ser antipetista não significa muita coisa. Tem um PSD do Kassab aí que é antipetista. Quando chegar 2026, ele vai ser. Quando chegar 26, o Kassab... Quer dizer, não sei se 2026, mas quando o Kassab tiver um candidato a presidente, ele vai ser antipetista. Se ele for pro segundo turno contra o PT, com certeza. Se ele perder o primeiro e tiver o PT, é capaz dele virar petista de novo. É assim, o centrão fisiológico é isso. Mas só ser antipetista não é o ponto final. E qual é outro ponto normalmente que faz as pessoas se identificarem? É quando você fala coisas que ecoam no coração dela de desejos que ela possui. Tá todo mundo vivendo no caos da segurança pública. Minha irmã mesmo agora tá morando no Rio de Janeiro. Arrumou trabalho no Rio. Finalmente, graças a Deus. Aí no Rio, assim, a conversa que eu tava tendo, eu falei, e aí? Já foi, tá com medo de ser assaltada, é meio perigoso? E ela vê que, assim, ela falou que no trabalho o pessoal discute isso. Então, assim, talvez seja uma situação que na sua cidade você comenta, mas não é aquele clima tenso que todo dia você sai pra trabalhar sem saber se você vai voltar com o seu celular. É uma baita de uma chatice. Que se você tiver que fazer hora extra, falou, pô, eu faço hora extra aqui, mas passou de 6h30 da noite, pô, já fica assim, eu prefiro pagar um Uber. Prefiro pagar um Uber. Tu hora extra tu nem ganha. Tu trabalhou a mais por nada, que vai ter que pagar o Uber. Porque tu não tem coragem de voltar no centro do Rio de ônibus. Falou, pô, tô indo de ônibus aqui de metrô, tá pra ir uns 20 minutos daqui de casa, mas e aí? É a situação. Então quando chega lá Bolsonaro e fala, pô, é só não tirar vidas, é só não roubar que não vai pra lá, a população que tá sendo vítima, dia sim, dia também da insegurança, fala, cara, é esse bicho aí. Esse homem tem uma proposta, rapaz. O cara tá tentando se defender, não tem nada. Vê, inclusive, os próprios policiais tentando enxugar o gelo, perseguição, ONGs, direitos humanos. Rapaz, é Bolsonaro, não tem o que fazer. É uma pauta propositiva, não tem pra onde correr. Quando vem falando, cara, um basta. Quando vem aquelas denúncias da época da Lava Jato, fala, rapaz, todo mundo deu uma mordidinha. Menos aquele vagabundo ali. Aquele vagabundo do Bolsonaro ninguém conseguia comprar. Um país, né, assim, que não aguentava mais escândalo de corrupção. Tá vendo, rapaz, teve um cara que passou ileso, que rejeitou. Então foram umas coisas que foram criando, assim, uma conexão. É um cara que foi provado.
Ele foi provado. E ele passou nas provas. E vai gerando. E aí a pergunta que fica era como é que a gente faz pra gente continuar se expandindo? Uma tese que eu comprei essa tese, porque pra mim ela faz sentido, eu comprei meio que se contrapondo da esquerda, fazendo esse trabalho aqui. Foi ouvindo a esquerda debater, falando, rapaz, a gente tá perdendo espaço porque a gente deixou de polarizar com a direita. O que a gente tá fazendo agora é só perseguir e deixar na mão do judiciário. E isso tá acabando por... Rapaz, não acabou com a direita e tá dando pra eles a justificativa. E eu parei e refleti. Eu falei, mas rapaz, o período que a direita mais cresceu, realmente, foi ali até 2018. Que foi todo aquele momento... Teve até aqueles formatos que viralizaram, tipo, mamãe falei, de ir pra manifestação pra fazer pergunta simples. Porque um petista não sabe responder uma pergunta simples. Aquele espantalho, todo mundo vê, você desnuda, fala, meu Deus, que vergonha. Que vergonha de ver isso daqui. Então, assim, a gente tá num momento que o resultado, com certeza, pode impactar muito o futuro. Aí você vê, ó, enquanto a turma lá tá debatendo, rapaz, tem que acalmar, não dá pra chamar todo mundo de gado, isso é ruim. Avisa lá pro Pedro Cardoso, o sertanejo é a música do fascismo brasileiro. Você acha que uma fala dessa do Pedro Cardoso converte alguém pra esquerda? Você acha que esse tipo de fala converte alguém pra esquerda? Ou pega o pessoal que gosta de música sertaneja e traz pro outro lado? Uma atitude como essa daqui, será que ela conta a favor da esquerda? Eu te garanto que não. Ontem eu tava rodando e eu vi perfis de esquerda, que se classificam de esquerda, falando, é por isso que a esquerda está perdendo. Palestra na Universidade Federal do Maranhão, que promove a ousadia e educar com o fiofó. Não dá. No vídeo dá pra ver subindo na cadeira, levantando o vestido e expondo suas partes. E aí quando você mostra isso pra tia, a tia que tá lá na igreja, rapaz, não tem como, isso é o petismo, isso é a esquerda. Então, a gente conseguiu trazer as pessoas pro nosso lado, basicamente mostrando, cara, isso é a esquerda. A gente é contra isso daqui. Ser contra a esquerda nos levou até um local. Mas a gente precisa dar o próximo passo. Aí veja. Veja isso aqui. Sobre o próximo passo. Aqui eu vou entrar num ponto central. Eu acho que nós estamos enfrentando uma contra-revolução conservadora e de direita no país. A gente teve um período de ascenso da esquerda. A gente veio todo aquele período. Enfrentamos os anos 90. Mas nos anos 90 a gente tinha força para lutar contra a privatização. Elegemos Lula. De 2013 para cá, Gessé, essa dificuldade da base do trabalho é uma coisa real. A unificação dos evangélicos. Então, nesse último período, vamos reconhecer, surgiram mais lideranças de direita. Essa turma toda que surgiu das ruas também, naquele movimento, naquele golpe contra Dilma. Então nós estamos numa situação muito complexa. Por que nós ganhamos? Pela força do Lula. Agora, não paramos a contra-revolução conservadora de direita. A gente tem que derrotar essa turma daqui a 2 anos. O governo tem que dar certo. A gente tem que fazer mudanças substanciais. Tem que ter um discurso político cortante. Eu estou achando que a gente, coletivamente, está fazendo pouco. Nós temos que ser o representante dos de baixo, dos trabalhadores. O Lula foi isso. Foi antissistema. Então, eu acho que esse é o desafio coletivo nosso da esquerda. Mas, volto a dizer, para mim, é um momento difícil, porque há uma contra-revolução conservadora de direita na base. É o seguinte, pensa aquele comício do PT, não era só do PT, era de uma certa frente ampla já, no Largo da Carioca, ó, que o Mano Brown vai lá e fala da questão fundamental, que é a questão de voltar a falar com as bases. Eu acho que hoje, além de voltar a falar com as bases, o que dizer para as bases? A gente não sabe praticamente o que dizer às bases. O que dizer, por exemplo, Lindbergh, há uma base que era do operariado, que tinha carteira assinada, que era mais católica do que evangélica, ou seja, a base também mudou ao longo desse tempo, desde a pergunta do Mano Brown, mudou mais ainda. É uma base que vive de aplicativo, de serviço e não mais do chão da fábrica. O que dizer para esse trabalhador precarizado, ou o que dizer para essa nova base, que também é uma nova base? Olha, Chico, obrigado pela pergunta. Eu estava naquele comício que o Mano Brown fez esse discurso. Mano Brown, eu acho que ele acertou a fazer aquele discurso. Mas não é só uma questão de vontade. Quando eu falo que tem uma contra-revolução de direita conservadora, é porque, Eduardo, eu estava agora em campanha. Estava rodando tudo. Eu fui prefeito em Nova Iguaçu. Você sabe, Baixada Fluminense. Você sabe que até 2014, a votação da Baixada Fluminense era igual à votação do Nordeste.
Agora Bolsonaro teve 65% dos votos. Teve uma mudança. A questão evangélica, o emblocamento é muito sério. E teve todo um processo, né, Eduardo, que a gente viveu, de demonização do PT, a prisão do presidente Lula. Nós estamos... Então não é questão só de ir. Tem um processo acontecendo no Brasil. É por isso que eu quero voltar ao meu tema original. Quando eu digo que esse governo tem que dar certo, eu discordo, João, às vezes, muitas coisas. Faço o debate lá interno, mas eu quero que dê certo, porque se não der certo, vai ser um desastre. A extrema-direita não pode voltar a conquistar o país. E aí tem problema, sim, porque eu acho que a gente está muito institucionalizado. O governo toma decisões e não faz disputa política. Tem que fazer mais. Olha o dado que eu dei para vocês. Houve um aumento na renda dos trabalhadores de 11% em um ano. Eu ando por aí, as pessoas não estão conectando com o Lula. A gente não está conseguindo comunicar. E eu acho que a gente tem que apostar novamente na mobilização. Eu aqui faço PT. Sabe que o PT antigamente tinha os núcleos de base? Isso acabou. Foi a decisão de fazer um outro processo interno. Isso acaba afastando. Então a gente tem que entender que para derrotar a extrema-direita não é fazer um governo como se fosse 2003. A situação é completamente diferente. Tem que ter disputa política cotidiana. Eu acho que esse é o caminho, Manu, para a gente tentar retomar o processo e reeleger Lula em 2026. Tem que ter disputa política cotidiana. É o que ele tá falando, né? Faz a coisa e às vezes o povo não sabe, ou seja, não explica. O que é que ele tá falando aqui em linhas gerais? Que assim, cara, beleza que ele trouxe um dado positivo, mas o que ele também tá colocando de forma implícita é o seguinte: às vezes o Lula toma medidas que as pessoas não entendem. A cabeça dele, né? As pessoas não entendem. E você tem que explicar para ela que não é a traição do Lula, mas é o momento que o país vive. Isso daí acredito que ele vai fazer pro Jones Manuel, porque o Jones Manuel é um cara muito crítico. Aí ele fala, rapaz, se fosse pra fazer corte de gasto no lombo do pobre, etc., mas deixar do governo neoliberal de Bolsonaro, é aquilo que eles fazem lá. Mas a gente tá na situação no Brasil que o governo tá gastando tanto, que vai ter que cortar de alguma coisa. O problema é que o Lula tá cortando no lugar errado, mas algum corte vai ter que fazer. Então, onde é que tá essa explicação? Para explicar para a população que o que está acontecendo tem um contexto. Vamos voltar para o governo Bolsonaro. Vocês lembram quando o petróleo entrou no seu período de uma crescente vertiginosa que saiu ali de $40 o barril, quase 130, que a gasolina estava batendo quase 10 conto? E aí? Não vai se explicar para a população. Tinha que se explicar para a população como é minimamente que a coisa funcionava. Será que houve essa explicação? Houve o empenho na época de algumas pessoas? Vamos trazer agora para a eleição de 24. Quantas e quantas críticas infundadas contra Bolsonaro foram feitas? Quantas pessoas se levantaram para fazer essa disputa política? Para desmentir o que está sendo dito por Bolsonaro? Os nossos grandes intergalácticos, eles são muito seletivos na hora de criticar, na hora de cobrar. Tipo o Deltan Dallagnol, na hora de cobrar o Deltan, cobra no privado, né, no escurinho, para não queimar o Deltan, né, grande Deltinha. Já Bolsonaro não é pé na porta e humilhação pública. Então, olha o que o PT, olha o que a esquerda está comentando, as preocupações dele. E no jeito está falando, cara, a gente tem que ter um plano, a gente tem que ter algo para oferecer. E, inclusive, a base mudou. A gente não pode ficar nesse negócio assim, amarrado, emperrado. Eu sempre estou falando isso com vocês quando gosto de falar de questões internacionais, falando, gente, olha só, o Foro de São Paulo continua existindo, a esquerda continua gostando, mas na bola dividida o Lula tá no bloco globalista. Não adianta querer ficar gritando sem parar. O Lula tá no bloco globalista. É o bloco que ele tá hoje, as coisas mudaram. Ou a gente reanalisa o cenário pra gente se posicionar de uma forma mais coerente, mais assertiva, ou a gente vai tomar 1-0. Vai tomar 1-0 no final, a gente não vai conseguir resolver, beleza, você pode até conseguir estar certo na retórica, mas vai tomar 1-0, vai tomar uma pernada. Não dá para olhar como se o mundo fosse imutável. Aí o Haddad conversou com a Mônica Bergamo na sua entrevista, uma matéria foi publicada. Olha a manchete. Olha a manchete. Esquerda está devendo um sonho e palhaços de extrema-direita ocupam um picadeiro. O que é o sonho? É um projeto. É um projeto de nação, de país, para as pessoas se verem, se sentirem inspiradas, falar que era isso aqui que vai nos levar ao caminho, do caminho do progresso.
O Haddad disse que a esquerda brasileira não está dialogando com um projeto de futuro e que isso, olha, ao lado da crise do liberalismo. É que está na crise, a gente também comentou bastante disso. É o fim do consenso de Washington, não tem mais, deu errado. Já tem inclusive o consenso de Berlim, até o próximo, nome novo. Mas isso está claro nos discursos de diversos líderes, até da esquerda globalista. Vídeo Biden, vídeo Macron. O Biden decretou, acho que foi o próprio Jake Sullivan. Foi o Sullivan ou foi o outro que falou disso? Não é dúvida agora. Ou foi o Blinken. Ou foi o Sullivan ou foi o Blinken. Ele falou, maio do ano passado, acabou o consenso de Washington. Falou, não dá mais. Quero o quê? Você pegar a sua planta industrial, bota onde for mais barato, né? Várias empresas multinacionais, esquece a questão local, esquece o mercado interno. Não, é tudo pelo dinheiro, terminando pelo dinheiro. Deu errado. Os Estados Unidos acabou por criar um inimigo que está agora ameaçando a sua hegemonia. Deu errado. Na Europa, está dando muito errado desde 2022. Crise energética, crise financeira como toda a população está empobrecendo. Tanto que a direita está crescendo em cima disso, dialogando com o trabalhador. Aí o Macron vem também ano passado, ele mais falando, cara, a gente tem que voltar pro Made in Europe. No final do dia não é só o dinheiro, é a qualidade de vida como um todo. Cara, a discussão é um pouco mais complexa. E aí, o Haddad diz, né, o lado da crise do liberalismo, esse ponto, e da direita clássica. Direita clássica, os grandes liberais ao redor do mundo. Isso explica por que o que ele define como palhaços, né, estão ocupando o picadeiro. Aí uma das perguntas é, os setores do PT, né, reagiram aos resultados das urnas, ressaltando o copo meio cheio. Né, o PT sobrevive, sai de 180 para 248 por prefeituras, mas esperava-se um resultado muito melhor. Né? Enfim, qual é o seu diagnóstico, Haddad? Aí ele diz que, rapaz, existem vários diagnósticos. Eu falei sobre isso em uma entrevista que dei para você em 2016. Há um novo fenômeno. Em 2008, assistimos a uma crise financeira do neoliberalismo e a extrema-direita começou a avançar no mundo inteiro, seu pensamento começou a se impor. A segunda razão para a qual isso acontece, além da crise do modelo neoliberal, é que a esquerda, naquele momento, ainda estava saudosa de estruturas do século XX que tinham feito água nos anos 80. Aquela forma, sei lá, soviética de governar. Não vai. A fórmula soviética econômica, nem mesmo a Rússia atual aplica. Nem mesmo o país vermelho lá da Ásia aplica. O pessoal fala, né, o capitalismo de mercado, tem até um nome, sei lá, socialismo do século XXI, mas não é igual. Aquele padrão, rapaz, deu errado. Não trouxe progresso. Sobrou para a extrema-direita, que sempre cresce em momento de crise sistêmica, sobretudo quando a esquerda não se planeja, como foi o caso. A esquerda não estava preparada para 2008, com um programa renovado, com um sonho renovado. O senhor se refere à esquerda no mundo e no Brasil. E, a bem da verdade, a esquerda ainda não está dialogando com um projeto de futuro. Quando você não tem um sonho, um horizonte utópico que guia as pessoas, você tem um horizonte distópico. Mas isso demora, as coisas estão meio perdidas, portanto, para a esquerda em 26, ele diz não só para a esquerda. O outro lado, o liberal, também está com problemas. A Haddad está preocupado com seus amigos liberais. Por isso que eu digo, cara, não dá. E ele cita a Kamala Harris e o Macron, seus amigos liberais. Vejam só. E aí, para o PT se continuar, né, e impedir o pior, derrotas da esquerda levam o PT a apoiar nomes da direita no segundo turno e provocam divisão no partido. Como é que você vai explicar isso? Como é que você vai contemporizar isso? Cadê o debate público para você explicar para a esquerda os motivos por trás dessa movimentação? Senão vai cair no colo do Lula todo desgaste. Então, tamo aí. Nessa primeira parte, nós falamos sobre esquerda e direita, Bolsonaro, mudanças, as coisas vão mudando conforme o tempo vai passando, e necessidade de adaptação às mudanças. Mas nem tudo muda. Nem tudo muda. Alguns movimentos internacionais, eles podem até trocar de agentes. Podem mudar as palavras, mas no fim, eles são os mesmos. Finalmente chegamos. Já tinha 70% do vídeo pronto. Tudo isso daí que eu já tinha separado. E muitas outras coisas. Aí eu me deparei com essa nota. Paradoxo da humanidade é ter que desacelerar. Desacelerar mais rápido.
Diz o Harari. O Harari, o carequinha, braço direito do Klaus. Não. Ele que falou isso? Não. Aí é brincadeira. O desacelerar tem a ver até com o degrowth, que é um termo que vem sendo amplamente utilizado aí em análises internacionais, Foreign Affairs, Financial Times. Lá no Quinto Elemento, no Geoeconomia, o Arthur Weiswald está falando sobre isso. Harari dividiu o palco com o filósofo japonês Kohei Saito, que prega a desaceleração com base numa visão sistêmica do marxismo. Tem uma visão. E isso aqui foi na Feira de Frankfurt. Aí você até lembra, rapaz, será que foi lá a escola de Frankfurt que promoveu? Enfim. Ainda que os dois intelectuais tenham visões contrastantes, Harari se alinha mais ao pensamento liberal, né? Ambos se unem no alerta contra uma era do crescimento incessante que não enxerga os recursos do planeta como exauríveis. Desculpa. Vejam só, pai. Vejam só. O marxista e o liberal juntos. É igual no Brasil, né? É igual no Brasil. Os marxistas e os liberais sempre juntos. Nas mesmas ideias no final do dia. Nas mesmas ideias. A conversa que se viu no palco de Frankfurt simbolizou um apelo em comum para que todo mundo diminua um pouco o ritmo. E eu já vi essa história, sabe? Recursos. Rapaz, os recursos têm fim. Não dá para seguir vivendo achando que tudo no mundo é infinito. Tem que tirar o pé do acelerador. Eu sei de onde isso aí veio. Isso não foi à toa. Isso não é à toa. Ainda mais sabendo que o Harari é o braço direito do Klaus Schwab. Aí vamos voltar no tempo. Era agosto de 2023. Menino novo, ganhou brinquedo novo, né? Tinha descoberto a Biblioteca Nacional. E aí eu tava naquela. Quando foi a primeira vez que tal palavra aparece no jornal brasileiro? E qual foi a palavra que eu fui atrás na época? Transição energética. Termo do momento, né? Atual. Aí eu fui atrás e achei isso daqui. E eu já vi que eu gosto disso, né? De ver o jornal, a data, como foi feito, o contexto. Reportagem de página inteira. Não é qualquer reportagem, uma reportagem especial. Eu falei, rapaz. E eu li, fui lendo. Na verdade, eu nem li o texto, mas já fiquei fisgado porque eu li não o nome do autor, mas quem era o autor. Tem uma mini biografia aqui embaixo que vocês não conseguem ler. Eu sei, mas a gente vai chegar lá. Mas antes disso, vamos dar uma olhada, né? O texto era de 3 de dezembro de 78. A outra segurança nacional, um texto que veio aí depois das confusões, do choque do petróleo, desencadeou crise pelo mundo. E aí estava lá, a expressão segurança nacional tornou-se um lugar comum, um conceito a que regularmente se recorre. A preocupação com a segurança nacional é sem dúvida tão antiga quanto a própria nação-estado. Indícios cada vez mais numerosos, entretanto, demonstram que novas ameaças à segurança das nações estão surgindo e que as forças militares já não podem enfrentar estas novas ameaças. Enquanto o abastecimento de petróleo é ameaçado de esgotamento, a produtividade dos principais sistemas biológicos da terra, peixes, flores, terras de parte de colheita, é ameaçada por excessivas exigências humanas. Também as terras de colheita vêm sendo danificadas pela erosão, à medida em que aumentam as pressões populacionais. O aumento populacional. A ameaça não apenas a segurança de cada nação, mas a sobrevivência da civilização como a conhecemos. Aí falava, né? As numerosas novas ameaças se manifestam sob a forma de desgastes ecológicos, escassez de fontes, alterações climáticas. Olha, as agendas que estão em destaque hoje, desde 78 a turma já estava falando, né? Enfim, o que o Harari está falando tem que desacelerar, né? Porque o mundo está para acabar. Posteriormente traduz-se em desgastes econômicos, inflação, desemprego, escassez de capital, instabilidade monetária. Resolver a crise de madeiras que atualmente afetam tantos países do terceiro mundo. Aí lá a pastora fala de transição energética. A transição energética é um dos caminhos para você conseguir pelo menos superar o problema da escassez de petróleo. Aí falava outras coisas, tudo ligando aí a questão da mudança climática, escassez, cara, tem que puxar o freio, não dá para andar na mesma velocidade. E aí quem escreveu esse texto foi o Lester Brown. E aí quando eu vi, eu falei, rapaz, é ligado ao Clube de Roma.
presidente do World Watch Institute. Eu falei, ih, rapaz, Clube de Roma eu já vi isso em algum lugar na vida. E foi esse texto que deu estalo, falou, eu tenho que ir atrás do Clube de Roma. Gente, a tese do Harari, do desacelerar, é a tese do Clube de Roma. É a tese que deu origem a toda a agenda verde que está aí. Que o mundo precisa controlar o seu crescimento. E ela nunca desaparece. Ela só vai crescendo. E ela vai tomando outros formatos. Vai mudando uma palavrinha aqui, mudando uma palavrinha acolá. Olha tudo que foi debatido ali na esquerda, a forma de você colocar os assuntos. Hoje não dá mais pra você vir com o mesmo papo lá de trás. Ai, tá todo dia descobre petróleo em lugar diferente. Todo dia. Todo santo dia descobre novo petróleo. Um dia deve acabar mesmo. Eu não sei também, né? Mas eu sei que já não cola mais. Esse papo não cola. Você vê que no início ele começa a falar de aquecimento global. Aí, aquecimento também não era o melhor termo. Aí já mudou para mudanças climáticas. E eles vão indo, eles vão se adaptando. Tem uma linha, tem uma direção. É como a direita. A direita tem algumas pautas que ela não vai abrir mão jamais. Mas a depender dos anos, a forma como ela vai colocando, os termos utilizados, vai por aqui, vai por lá. A espinha dorsal é a espinha mestra, vai seguindo. Aí você vai adaptando. A forma como você vai colocando o assunto para a população, você vai dando aquela adaptada. Enfim, tese brasileira vê poluição da pobreza. Isso aqui foi quando? 1972. Foi a Estocolmo 72. Enfim, problemas relacionados com o meio ambiente e o território são caráter local, tanto no setor rural como em centros urbanos, não possuem no Brasil a chamada poluição de significado internacional. Países altamente desenvolvidos, principais responsáveis pela poluição de impacto, devendo, portanto, caber a eles o maior ônus para melhorar ou minimizar a deterioração do meio ambiente. A tese do Brasil ressalta que os recursos naturais existentes no mundo não são infinitos, mas estamos longe de uma situação de verdadeira escassez. Para responder o Harari, eu falei, irmão, olha só, se a gente sabe que não é infinito, mas relaxa aí, pai, relaxa aí. Não vem com esse negócio de desacelerar. Não vem com esse papo de desacelerar. Mas isso era o governo militar, não o governo Lula. O governo Lula está fechado. O governo Lula é o governo do Fórum Econômico Mundial. Aqui é só uma matéria da época, só para colocar esse ponto de volta aqui na discussão, só para deixar de reflexão. Muita gente coloca que o governo militar falhou, teve o choque do petróleo, falhou e não tenta olhar, né? Por que falhou? O que tem todo o envolvimento aí para tentar entender por que o milagre econômico chegou ao fim? A questão do choque do petróleo foi muito importante. E aqui é um texto da revista Manchete de 1978, que falava que os preços do petróleo também foram empurrados no mercado internacional pelas previsões do Clube de Roma, que antecipavam um breve esgotamento das jazidas mundiais de petróleo. Se você pegar o Atlas de agosto do ano passado, está lá, a revista Manchete, o link, você clica, você vai ser redirecionado para a Biblioteca Nacional, você pode ler essa matéria na íntegra. Então, assim, entender as complexidades é entender as complexidades. Não é fazer um julgamento assim, o plano do governo, seguir aquele caminho, eles não eram liberais, por isso que falhou. Não é tão simples assim. Não é tão simples assim. Fora as pressões internacionais que corroboram para movimentações que são política e econômica, né? Uma coisa como essa, foi uma movimentação política e econômica ao mesmo tempo. O próprio processo histórico brasileiro. O que a gente fez em prol da nossa soberania energética desde o início do século XX, final do século XIX, o que é que o Brasil fez? Na década de 30 já se falava que o Brasil tinha um futuro à sua frente se investisse no etanol. E finalmente poderia se libertar das amarras dos Rockefeller. Por alguma coisa, por alguma curiosidade que eu não sei qual, levou 45 anos para o etanol virar um programa de governo que foi durante o governo militar, e o choque do petróleo, inclusive, influenciou nisso. Mas o que a gente sofre é uma composição de diversas coisas, inclusive o nosso passado, né? A falta de ação anos atrás sempre acaba por refletir no futuro. Mas vamos continuar. Isso daqui a gente comentou ano passado, quando fizemos o dossiê do Clube de Roma. Contribuidor da agenda do Fórum Econômico Mundial, mais um, né? Além do Harari, o Dr. Denis Midal diz que precisamos reduzir a população, né? Ditadura global. Foi por isso que Davos são perigosos e devem ser interrompidos.
Quem apareceu no dossiê no passado, na época tinha acabado de postar esse vídeo, repostado, foi o Sérgio Tavares. Devem conhecer ele, né? O português. De uma forma ou de outra, temos que reduzir a população, né? Espero que seja de forma pacífica. Cientista norte-americano. Que é um dos 4 autores do relatório Os Limites do Crescimento. O livro do Clube de Roma. E que é membro do Fórum Econômico Mundial. Igual Harari. Sabe? A coisa vai passando, a ideia é a mesma, a tese é a mesma. Eles vão adaptando o cenário atual, os termos atuais. Mas o movimento tá ali, é um movimento que, cara, vai ganhando espaço, assim, é contínuo. Por isso que esse determinado tipo de agenda avança. E aí fica, o que a gente vai fazer pra gente se contrapor a isso daqui? Como iremos nos contrapor a isso daqui? Aí, você vai no site oficial, Fórum Econômico Mundial, tá pequenininho, lá tem uma seção que destaca os principais pontos debatidos em cada ano, desde o primeiro Fórum Econômico Mundial em 1971 até o mais recente, colocando lá os highlights. Quando você vai em 1973, o terceiro Fórum Econômico Mundial, Manifesto Davos. No terceiro Simpósio Europeu de Gestão, Simpósio Europeu de Administração, que era o nome original, o fórum alargou seu enfoque europeu, escolhendo o tema moldar o seu futuro na Europa. Mas está ali, né? Sua Alteza Real, o Príncipe Bernardo dos Países Baixos, foi o patrocinador honorário e a Comissão das Comunidades Europeias renovou seu patrocínio. Na época, eu não conhecia, quando eu fiz esse dossiê, o que era o Príncipe Bernardo. Ele vai reaparecer, Bernardinho, agora, em junho, julho, que a gente fez o dossiê do Dulles, a parte 2, que também fala do Ribas, Paulo Domingo Ribas, né, o comandante da Marinha, que foi no primeiro Fórum Econômico Mundial e que era membro do Clube 1001, fundado pelo Príncipe Bernardo do País Baixo. Um cara que sempre teve envolvido na questão dessa agenda ambiental. O Clube 1001 ali mais ou menos no final dos anos 70 e nos anos 80. Isso aqui é em 73, ou seja, ele sempre esteve envolvido nisso. Que além do 1001, além do Ribas no Brasil, você tinha o Israel Clabin e um nome bem conhecido, que fazia parte do 1001, era o Henry Kissinger. Eu tô citando porque a gente vai falar dele já já. Aí, 2 acontecimentos marcaram a reunião do Fórum Econômico de 73. Primeiro, Aurélio Pesei, o industrial italiano, fundador do Clube de Roma, ele fez um discurso resumindo os limites do crescimento, um livro encomendado pelo Clube de Roma, um think tank global que ele fundou. Olha só, rapaz, quem poderia imaginar? Tava lá no Clube de Roma. Aí eu fui dar uma pesquisada do Harari e do Klaus Schwab no Twitter nas últimas horas e encontrei uma thread curiosa. Um perfil chamado Optimus Prime aí da Transformer, publica ali o vídeo, sei que tá em inglês. Eu não vou dar play na hora porque talvez vocês não entendam, mas eu tenho uma transcrição. Transcrevi o áudio do vídeo em inglês, coloquei a transcrição e a tradução. A entrevistadora pergunta pro Klaus, senhor Klaus, ela fala, né, eu trabalho com mudanças climáticas há 25 anos, e ele diz que eu trabalho desde 73. 73, Klaus? Aqui? É mesmo? É mesmo? Rapaz, é mesmo, viu? Porque eu fui a pessoa que deu ao Clube de Roma a primeira grande plataforma. Foi mesmo, viu? E o Harari tá aí até hoje. Então tem um plano. Eles seguem lá. Segue batendo bumbo dia sim, dia também. Dia sim, dia também. Eu compartilho com vocês a preocupação. Acho que podemos resolver essas questões somente se reconsertarmos nossa arquitetura global e nosso sistema global, né? Só falta pedir a nova carta da ONU igual Lula. Mas tá falando que de uma nova governança global. A mesma porcaria que o Lula defende. Aí você vai dar uma olhada, né? Vamos também colocar coisa para gerar reflexões. Se fala muito, né? Assim, a direita, ela tem alguns dogmas que eu acho que ela deveria raciocinar. Muita gente fala, rapaz, temos que entrar para o OCDE. Por que tem que entrar para o OCDE? Não, o Clube dos Países Ricos. Os
Rapaz, tão ruim, viu? Eles não estão vivendo o seu auge. Você olha para o resultado lá dos países europeus, estão todos assim, franca decadência, em crise, estão realmente afundados em crise. E os Estados Unidos também estão do melhor, ainda mais da administração Biden. Acho que todo mundo torce aí pro Trump voltar para ver se consegue dar algum jeito naquela bagaça. Aí um artigo produzido em 2020 pelos bastidores da OCDE, embates e perspectivas sobre educação e desenvolvimento econômico. Aí o que é que diz? Em maio de 58, que a educação passou a figurar como objeto de preocupação da OCDE, à época agruparam-se no órgão várias divisões internas da antiga Organização para a Cooperação da Economia Europeia. A Constituição do OSTP foi realizada sob a coordenação administrativa do Comitê de Pesquisa Científica, especificamente de sua direção de assuntos científicos, então sob a liderança de Alexander King. Quem é Alexander King? Qual fundador do Clube de Roma com PCI? Mas, rapaz, a gente vai fazer parte da OCDE pra que porcaria? Em 1960, ele se tornou diretor-geral de Educação e Ciência da OCDE, ocupando o posto até a sua aposentadoria em 1974. Não à toa que a educação no mundo só piora. Eu prefiro discutir educação com Carlos Nadalim do que com a OCDE. E Carlos Nadalim, na educação, vai colocar coisas, sabe, com mais base e resultado prático na vida das crianças do que a turma da OCDE. Mas vamos continuar. Naquela thread que eu achei, ele também colocou um vídeo. O vídeo tem duas partes. A segunda parte é essa. É o mesmo vídeo, mas eu botei a segunda parte na frente que vai fazer mais sentido. Aí eu transcrevi o áudio de novo. Tá em inglês. O entrevistador fala: deixe-me votar, Klaus. Ao momento em que você disse que, quando veio aqui, isso transformou a sua vida? Houve um curso, um professor que realmente fez essa diferença para você? Ah, teve. Um seminário de Henry Kissinger. O Henry abriu os meus olhos. Não fui aceito no seminário, mas participei. Acho que ele me deixou entrar porque eu era alemão. E foi relativamente logo depois do conflito. Não havia muitos alemães aqui. E isso criou uma amizade que perdura até hoje. Na época, sei lá, 2022, 2023, né? O que já morreu por agora. Ai. E você sabe, Henry esteve várias vezes em Davos. E acho que foi principalmente participando de seus seminários que eu desenvolvi meu interesse por assuntos geopolíticos. Klaus Schwab é cria do Henry Kissinger. E o Henry Kissinger é cria de quem? Dos Rockefeller. Esse daqui é o Nelson. Nelsinho tá comentando sobre o CFR lá atrás, a primeira parte do vídeo. O entrevistador pergunta, aqui a mais longa, né, que é tudo em inglês, a transcrição em inglês, vamos ler agora em português. Você mencionou, né, o Henry Kissinger, e acho que ele foi notado pela família Rockefeller, depois que ele escreveu um trabalho muito erudito sobre coisas nucleares, batalha nuclear nos anos 50. E o Nelsinho disse, sim, né, coisas nucleares e política externa. Tá bom. Então, foi publicado e a partir daí ele se tornou bem próximo da família Rockefeller, né? E o Nelsinho disse, sim, rapaz, se tornou. Na verdade, acho que eu fui o primeiro a conhecê-lo, porque ele era membro de uma organização chamada Council of Foreign Relations em Nova York, o famoso CFR. E havia um grupo de estudos naquela época que ele, como então jovem instrutor em Harvard, presidia. Fiquei tão impressionado com ele que eu apresentei ao meu irmão, que era então governador em Nova York. E estava pensando, é governador, quer dizer, esse aqui acho que não é Nelson, não, esse aqui acho que é o David. Acho que esse aqui é o David. Foi uma botei ali Nelson Rockefeller, mas David. Esse é o David, o Nelson é o outro. Enfim, é o David, ele apresentou pro irmão que é o Nelson. Eles tornaram grandes amigos, na verdade, Henry se tornou o conselheiro da política externa de Nelson enquanto ele estava na vida pública e eu acho que é um dos notáveis estadistas internacionais do mundo hoje. Mesmo 30 anos depois de ser secretário de Estado, ele ainda é solicitado por chefe de Estado quando viaja pelo mundo para pedir conselhos. No mês de setembro do ano passado, eu resolvi fazer um dossiê sobre o Fórum Econômico Mundial porque achei algumas notícias na Biblioteca Nacional da década de 70. E aí, pensando mais na internet, agora você vê que essa afirmação realmente era verídica. Klaus Schwab, ou Como o CFR me ensinou a parar de me preocupar e
armar um explosivo. O Fórum Econômico Mundial não foi simplesmente uma ideia de Klaus Schwab, mas na verdade nasceu de um programa de Harvard, financiado pela CIA, liderado por Henry Kissinger, levado a bom termo por John Kenneth Galbraith e pelo verdadeiro Dr. Strangelove, Herman Kahn. São os 3 grandes tutores do Klaus Schwab. E o Herman Kahn, a gente comentou no passado, em setembro, no dossiê sobre o Instituto Hudson, que inclusive é quando está essa notícia. Olha a tese do Herman Kahn. Controlando a natalidade, o Brasil será 10 vezes mais rico em 30 anos. É a mesma ideia que o Dennis Meadows, do Clube de Roma, também defende. E, gente, se você quer reduzir o crescimento, retardar o crescimento, isso não é só em relação ao uso de matéria-prima, né? Bens, minerais, né? Inclusive, implicitamente, o que o Harari está falando é talvez se tiver menos pessoas no mundo fique melhor. Aí, o que a gente comentava no dossiê do Instituto Hudson? O Herman Kahn, tutor do Klaus, ele publicou um livro apocalíptico para colocar pavor em todo mundo, que o prefácio foi escrito por Robertinho Campos, Roberto de Oliveira Campos, um dos maiores miseráveis da história do Brasil, que por alguma razão desconhecida a direita brasileira o venera. Por alguma razão desconhecida, a direita brasileira venera esse cara, porque ele combateu o comunismo, deve ser. Só pode. Tipo o Moro, né? Combateu o comunismo igual o Moro. Kahn veio explicar ano 2000. E ainda quando veio ao Brasil, também escreveu. Depois de escrever o prefácio, faltava o quê, né? Ele foi recebido no aeroporto pelo Roberto Campos. Foi lá, sabotar o Brasil. Na época, a gente fez esse dossiê, não para falar de Fórum Econômico Mundial, mas porque a gente tinha comentado sobre a Ilha Amazônica, Instituto Internacional da Ilha Amazônica, que foi uma tentativa de internacionalizar a Amazônia em 1946, que veio pelas mãos da Unesco. E nos anos 60, foi a vez do Instituto Hudson, com a ideia dos grandes lagos. Lago Amazônico. Hudson manda Paneiro convencer. Fazer lobby para convencer o governo brasileiro que a ideia era boa. Paneiro era o Harari do Instituto Hudson. Era o número 2. Tinha o Herman Kahn, que é o chefão, o Klaus Schwab, e o Harari era o Paneiro. E Paneiro foi falar com quem? Para tentar convencer o Brasil em um ato de entreguismo com o vagabundo do Robertinho, rapaz. Robert Paneiro, diretor do Instituto Hudson, que procurou discretamente angariar a simpatia de personagens brasileiras, as quais o senhor Roberto Campos, seu amigo, desde o tempo que era embaixador em Washington, para o plano norte-americano de construção de uma barragem de altura de Santarém, no Paraná. Do Pará, Santarém, né? A gente começou o vídeo falando de Santarém. As coisas vão se conectando. E aí, na época, eu não sei porquê, rapaz, isso aqui não tá mais presente no Arquivo Nacional. Tinha um dossiê no Arquivo Nacional só com artigos de Roberto de Oliveira Campos no jornal O Globo. Tinha que ser na Globo, né? Robertinho tinha que escrever no Globo, o vovô. Os Futuríveis ou o Incêndio na Caixa d'Água. Aí esse miserável é quase um Jamil Chad da época. O Grande Lago e o Nacional Palhacismo. Amigo do Haddad, né? Liberal. Tá vendo? Haddad trata a esquerda como um bando de palhaços. O Roberto Campos também. Demagogia de proporções amazônicas. A recente exploração demagógica do problema expõe-nos a um ridículo mundial. O subdesenvolvimento é triste demais para ser agravado com ares de palhaçada. Entre as imbecilidades circulantes na praça figuram as seguintes. Trata-se de conspiração do Pentágono para ocupar a Amazônia. Cubiço da esquerda da Amazônia. Isso é tudo conspiração. Quem acha isso é um palhaço nacionalista. É só isso. O tempo passa e parece que nada muda. Liberais, globalistas, petistas, todos têm o mesmo discurso. Então assim, já que a gente tá nesse momento, discussões pós-eleição, futuro da esquerda, futuro da direita, eu acho que tá na hora realmente assim de falar, cara, vamos dar um próximo passo, vamos começar a debater o que é que a direita brasileira é. O que é que a direita brasileira é? Qual é o plano dela? Se você hoje tivesse a oportunidade de falar com aquele seu amigo, que você sabe que ele não é de direita, mas você é amigo dele, porque ele é seu amigo, cara. Se ele chegasse pra você e falar, bicho,
Tô de peito aberto. Me diz aí, por que eu tenho que virar à direita? Qual é o plano de vocês? O que é que você falaria pra ele? Qual é o plano? Qual o plano que você falaria pra ele? Além de tirar o Lula. Qual é o plano? Pra gerar emprego? Pra aumentar os salários? Pra reduzir a insegurança? Pra melhorar o serviço de saúde? Pra pessoa não ficar esperando aí 6 meses ver pra uma cirurgia? Pra ter leito no hospital? Pra criança ir pra escola e aprender? Qual é o plano? Eu não tenho dúvida que se colocar à direita vai melhorar. Eu não tenho dúvida. Mas isso não vai convencer quem ainda não entrou pro nosso lado. A gente tem que ter na ponta da língua algumas coisas pra gente conversar com a pessoa e falar, cara, a gente tem esse caminho aqui, ó. Temos essas opções. Por isso que, na esteira de tudo que está acontecendo, que possamos começar a ter discussões mais profundas, discussões mais sérias, começar a discutir sobre projetos de Brasil. A esquerda está em busca de um novo projeto, um novo plano para inspirar pessoas, trazer esperança pro coração. Cara, vote em mim porque sua vida vai melhorar. Mas vai melhorar por quê? O Lula não é mais a esperança que ele era no passado. Gente, a era do PT, ela acabou. Eu não acho que essa esquerda que tá aí, lulista, ela vai conseguir apresentar um plano. Eu não acho que ela vai. E eu não acho que ela vai ter, sabe, continuidade após o Lula. Acabou, não tem nenhum grande nome, que inclusive é um nome unificador. Boulos talvez seja o cara do Lula. Mas Boulos não é unanimidade. Boulos já sofre uma enorme resistência desde os dias atuais. Da própria Tabata Amaral, que tá aí, até apoio ele, mas sentou a bolacha nas eleições. Do próprio petismo, o PT não é unido em torno do nome do Boulos. O próprio PSD com o pé da Tabata, PDT. Sabe? Sim, não é um nome que todo mundo concorda. Estou falando da própria esquerda. Então, assim, aproveitemos esse momento, o que está acontecendo, os sinais que o mundo vem nos dando, falando, ó, vamos fazer isso, ó, a maldade tá vindo. Tá, beleza, entendi que a maldade tá vindo, então vamos nos preparar de forma séria, sabe? Pensando realmente no futuro que nós queremos. Porque só assim, gente, não tem outro caminho. Se você acredita no reformismo, que a mudança virá através de uma política mesmo, não através de uma revolução. Se você acredita na revolução é uma coisa. Mas se você acha que não vai ter revolução, que vai ter que ser pelas vias eleitorais da democracia brasileira, que é daquele jeito, a gente vai ter que dar um próximo passo. A gente vai ter que aprofundar o debate. A gente vai ter que fazer mais autocrítica. A gente vai ter que ter coisas que até os dias atuais elas não foram desenvolvidas. Para a gente poder estar diante aí de um cenário. Que a direita vai continuar crescendo, isso é inegável. Ela vai crescer. Mas, se a gente continuar no ritmo que a gente está agora, ela vai crescer para onde? A um ponto que você vai estar satisfeito ou você ainda quer mais? Se você quer mais, você tem que fazer mais. E com isso, eu vou mandar os vídeos em inglês lá no Telegram. Você pode rever se a transcrição tal não tá certa. Tá até com legenda em inglês o vídeo. Acho que tem como, não sei se um tá, o outro acho que não. Mas vou mandar. Pense sobre tudo isso. E se gosta do meu trabalhinho, quiser dar um pouco mais, pode estar no meu canal. Tem um botão de valeu, tem um P na descrição e tem um Atlas brasileiro. Que inclusive. Ops. Já pensei que tava aqui a imagem, não tá aqui a imagem não. Tá dando notícia de Bolsonaro. Mas o Atlas brasileiro, versão final de agosto, já está disponível. Mesmo com os problemas do mês passado, a Mari conseguiu entregar tempo recorde. Porque realmente o outro saiu 10 dias atrás, agora já tá aí. Versão bonitinha, finalizado de agosto, está lá. 20 livros entregues. Compartilhe, volte amanhã. Eu deixo aquele grande beijo e abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!